Veja no ICL Notícias, segunda edição. Guru da extrema-direita na cadeia. Ídolo da família Bolsonaro, Steve Bannon, vai para a prisão nos Estados Unidos por obstrução de investigações. O escândalo bilionário das lojas americanas. Ex-diretora acusada de fraudes e que estava em Portugal se apresenta à Polícia Federal no Brasil. Sem mexer no bolso dos trabalhadores. Lula diz que não vai mudar política de valorização do salário mínimo. Porque nós não vamos prejudicar quem já é prejudicado a vida inteira. E volta a criticar juros altos no país. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite a toda a comunidade do ICL. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Dia Internacional do Reggae. Muito boa noite, Chico Sá. Reggae, ritmo da emancipação, também de críticas sociais e, olha, símbolo de resistência, né? Que maravilha! Festa na Jamaica e no Maranhão. São Luís é a nossa capital nacional do reggae. Boa noite, Rodrigo Viana, Chico Viana, logo para abrir o programa. Olha só. Aqui, né? Temos o Dia Internacional do Reggae, mas também comemoramos os 30 anos do Plano Real, certo? 30 anos do Plano Real, claro, uma conquista, porque a inflação era um fantasma para todos nós, né, que vivemos com a inflação altíssima nos anos 80, principalmente. Mas o Plano Real legou também alguns problemas. Nós vamos debater isso daqui a pouquinho. Pois é, hoje é dia de lembrar os 30 anos do Plano Real e vamos conversar sobre isso com o economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele vai estar aqui com a gente logo mais. Também vamos comentar a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rádio Princesa FM, em que ele voltou a criticar Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Lula garantiu, mas garantiu que vai manter a política de valorização do salário mínimo. Daqui a pouquinho o Luiz Nassif vai contar para a gente um pouquinho mais sobre essa entrevista do presidente Lula e também vai conversar com a gente sobre o caso das Americanas. E ainda dá tempo de falar sobre as eleições nos Estados Unidos, que temos aí uma sequência de informações, enfim, desdobramentos aí, tudo após o fatídico debate de quinta-feira à noite. Vai lá, Rodrigo Viana, é com você. Valeu, Roberta. Além das eleições nos Estados Unidos, vamos falar um pouco também sobre a eleição na França, hein? Vitória da extrema-direita na França. Daqui a pouquinho eu vou falar disso aqui na nossa abertura, no começo do ICL Notícias, segunda edição. 30 anos. No dia 1º de julho de 1994, o Brasil assistia ao começo da circulação da nova moeda, o real, nova para a gente naquela época, né? O país vinha de várias tentativas, plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro, trocou de moeda, voltou e não conseguia debelar a inflação. Até que em 1994, no governo de Itamar Franco, o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique, reuniu uma equipe de então jovens economistas, né, de linha liberal e tal. O Fernando Henrique foi uma espécie de coordenador do Plano Real e conseguiram. O Brasil venceu ali a inflação depois de várias tentativas. Vocês viram aqui na tela, o URV foi um plano muito engenhoso, porque houve uma fase de transição, era o governo do presidente Itamar, uma fase de transição em que entre a moeda antiga e a moeda nova, teve a URV, uma espécie de moeda de transição, unidade de referência de valor. E com isso conseguiram debelar aquela cultura, que na verdade não era uma cultura, era uma prática de remarcação de preços, que era algo diário, aquela maquininha infernal, você entrava no supermercado e estavam lá os funcionários remarcando. Tac, 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 tac. Todo dia subia, mudava o preço e a gente que vivia de salário saía correndo para tentar salvar o salário, trocava por dólar, né? Fazia alguma coisa, Chico, eu lembro bem disso. Não sei se a Roberta também chegou a pegar isso. Era uma maluquice, eu era já repórter da revista Veja na época. Eu ia viajar, digamos, para Salvador, eu tinha que botar o dinheiro no overnight, senão chegava lá, o dinheiro não valia mais nada. Aquela diária que você recebia da empresa, né? Exatamente, senão você não comia lá em Salvador, é loucura. E aí a gente ia desenvolvendo essas técnicas, a classe média se defendia, mas o trabalhador que às vezes não tinha a conta no banco ou não tinha aplicação financeira,
o salário no meio do mês acabava, né? Então era uma situação terrível. Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda, depois vira candidato a presidente justamente com a bandeira de vencer a inflação e se elege. Então, o Plano Real tem, enfim, essa marca, né? A vitória contra a inflação. Aqui já é o Fernando Henrique tomando posse. O Itamar Franco, né, que era o presidente, lança como candidato Fernando Henrique, que foi o ministro da Fazenda, e o Fernando Henrique se elege. O Plano Real, então, permitiu que o Fernando Henrique chegasse até a presidência. A gente tem várias manchetes daquela época, do dia da implantação, ou dos dias ali da implantação do real. A gente separou, a nossa equipe separou algumas manchetes, só para relembrar um pouquinho, né? As pessoas se acostumando com a ideia de que o preço ficaria estabilizado. Aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, real já vive desafio dos preços, aí explicando para as pessoas, né, como fazer a conversão. Imagine só, saía de uma moeda, entrava outra, saía dos cruzados novos, ali eu não lembro se era cruzeiro, cruzado novo, não lembro mais, para falar a verdade, viu? Era tanta moeda, e aí entrou o real. Aqui a manchete de que era um desafio e conseguiu, né? Durante um bom tempo ficou estabilizado realmente, ficaram estabilizados os preços. Curiosamente, aqui embaixo, olha a manchete que está aqui na época, Maradona tomou o coquetel de drogas, era a Copa de 1994, né? Mas vamos para outras, rapidinho, passando aqui pelas manchetes de outros jornais, a Folha de São Paulo. Olha só, o doping do Maradona em alguns locais com mais destaque até do que o real. Real começa a circular, preços disparam na virada da moeda, mas depois houve realmente a estabilização e foi uma vitória para o país, né, que conseguiu estabilizar a sua economia. Tem mais manchete aqui, rapidinho, para a gente passar? Começa a guerra do real contra a inflação. Havia muita dúvida, porque como outros planos fracassaram, o plano cruzado, né, fracassou e tal, então havia muita dúvida se daria certo também o real. Bom, trouxe estabilidade de preços, o Fernando Henrique se elegeu, mas trouxe também muito problema. Porque junto com o real veio um pacote que incluía privatização, né? Era aquela coisa, os tucanos, o PSDB, privatiza tudo, o Estado não serve mais, tem que privatizar, abre a economia, desindustrializa o país. A gente tem também umas imagens daquele período em que vem a estabilidade do real e quando o Fernando Henrique se elege e vira presidente, ele traz uma equipe econômica que vai apostando tudo nas privatizações. E aí já no segundo governo do Fernando Henrique, como uma herança também, não do real, da moeda, mas desse plano econômico, né, privatizante, de desmonte do Estado, apagão. O Brasil sofreu vários apagões e teve racionamento de energia, só podia consumir energia em determinados horários, e isso aqui derrotou politicamente o Fernando Henrique, tanto que depois, em 2002, se elege o Lula. O apagão já foi no segundo governo do Fernando Henrique, junto com isso, essa doutrina liberal, né, de privatizar tudo. Bom, hoje a imprensa brasileira foi bastante generosa com esse balanço dos 30 anos do Plano Real. Eu estava vendo hoje nas televisões, nos jornais, louvando, trazendo esse lado da estabilidade. Mas muita gente se pergunta, tudo bem, conseguiram estabilizar a economia, mas qual foi o preço? E o que veio junto? Veio apagão, veio privatização, veio desmonte do Estado da economia brasileira, né, abertura desenfreada e o país sem um projeto nacional. Isso fez com que algumas pessoas se perguntassem, será que o balanço do real é só a estabilidade da moeda? Não deveríamos lembrar disso? Que eu estou tentando lembrar aqui hoje. O Ricardo Capelli, por exemplo, que é da mesma geração que eu, né, fez uma postagem hoje lembrando exatamente esse ponto. Né? Falou, é curioso, o Capelli que foi o número 2 do Flávio Dino e foi responsável por enfrentar, no 8 de janeiro, os golpistas. Vocês lembram, né? É curioso ver parte da grande mídia usando os 30 anos do Plano Real para fazer disputa política sobre os rumos da economia atual. Porque é isso. Eles estão falando, tá vendo? Os liberais, deu certo, né? Deu certo. A estabilização da moeda foi um feito importante, sem dúvida, diz o Capelli. Mas a lógica neoliberal dos seus economistas entregou o desenvolvimento? E ele responde, zero. Entregou prosperidade? Zero. É sintomático que o PSDB, pai do real, nunca mais tenha ganho uma eleição nacional. Esqueceram de incluir o povo no plano? Os bancos ganharam muito com o modelo adotado desde então. Mas e o povo? A estabilidade é prima daquela tese, o bolo precisa crescer primeiro para depois dividir, diz o Ricardo Capelli. Então ele está lembrando esse uso um pouco ideológico, né, desse modelo que vem do real, que comemora-se os 30 anos da estabilização da moeda e como se tudo deu certo. Não, a privatização não deu certo, teve apagão, a abertura desenfreada do país
não deu certo, o Estado ficou mais fraco. Depois o Lula veio e deu uma arrumada, aproveitando algumas coisas que vieram do governo do PSDB. Hoje também a Gleisi Hoffmann fez uma postagem, porque nesse pacote de louvar o liberalismo, tem gente já defendendo, por exemplo, que a Previdência não pague nem o salário mínimo para o aposentado. Essa campanha. O Chico estava falando disso no fim de semana, né, Chico? Uma covardia, né, o que estão propondo, né? É uma covardia que chega até ao BPC, Exato. Que é esse auxílio para pessoas com mais... Benefício da prestação continuada. Exatamente, Robson. A pessoa que tem mais de 65 anos e chegou àquela altura sem fonte de renda, sem aposentadoria, porque não teve trabalho com carteira registrada. Ou seja, tal Deus dará. E você vê lá um editorial do jornal O Globo defendendo que não indexe mais o BPC ao salário mínimo. Ou seja, sem ter reajuste. Isso. Deixar lá embaixo o BPC de pessoas que não vão ter o que comer no dia seguinte. Já é difícil viver com um salário mínimo. Imagina com menos. Imagina com menos. É uma crueldade, né? É uma crueldade. E é um pouco dessa linha neoliberal que vem desde o governo do Fernando Henrique. E essa imprensa brasileira, uma parte dela, é sócia dessa ideia. O Chico falou, editorial do Globo. A Folha também defendeu em editorial. Sim. Não, tem que desvincular, o termo é esse, gente, desvincular o benefício da Previdência do salário mínimo. Porque o Lula adota essa prática de dar pequenos, não são grandes, não, pequenos ganhos acima da inflação para o salário mínimo. Eles dizem, para o salário mínimo do ativo tudo bem, mas para quem está na Previdência não dá mais, porque vai quebrar, vai arrebentar as contas, né? E aí a manchete é que o mínimo custará 100 bilhões em 4 anos a Previdência. Custará 100 bilhões a Previdência. E os juros que são pagos aos detentores da dívida pública? Isso não vai parar nas manchetes. Isso não vai parar nas manchetes. Então, o Lindbergh Farias, antes de falar da Gleisi, né, eu troquei aqui a ordem, vamos ao Lindbergh Farias primeiro. Ele responde a essa capa da Folha e ele diz que a Folha trouxe em destaque essa manchete. Né? Porque a Folha não diz que uma das taxas de juros mais altas do mundo custou 790 bilhões da dívida pública no acumulado de 12 meses. Estão falando que vai custar 100 bi em 4 anos, dá um dinheiro para que o povo, para que o aposentado passe a comer. É um escândalo. Mas os 790 pagos para algumas centenas de famílias no Brasil que têm os papéis da dívida e aí são remuneradas conforme os juros que vem do orçamento. É o nosso dinheiro dos impostos que remunera esse povo. Aí não falam nada. A capa da Folha não diz que as isenções e desonerações para os ricos custam 540 bi por ano. Eles só querem cortar dos mais pobres, querem uma aposentadoria menor que um salário mínimo, ele pergunta. É uma crueldade. Então está aqui na mesma linha do que nós estamos falando também. A Gleisi Hoffmann, Roberto, fala outra coisa. Ela diz, esse tipo de política que a Folha, o Globo, os liberais propõem, é o que os franceses, por exemplo, sob liderança do Macron, estavam fazendo, um governo que não é fascista, mas é de centro liberal, e olha o resultado, né? O primeiro turno das eleições francesas deixou bem claro o que acontece com governos que adotam a receita neoliberal e tiram direitos do povo. É a extrema-direita que tira vantagem, porque o povo olha e fala, peraí, esse cara diz que é defensor da democracia, né, o Macron, que está preocupado, a extrema-direita é um perigo, mas está tirando direito, está tirando salário, está tirando o benefício, inclusive, de aposentadoria, então eu vou correr para o lado da extrema-direita. Foi o que aconteceu na França, em parte, pelo menos, na eleição deste domingo. E aí eu chego à eleição, as manchetes, né? Só para a gente trazer um resumo do que aconteceu nesse domingo, importantíssimo, a terra da Revolução Francesa, do Iluminismo, elege, ou pelo menos pode eleger, deu vitória para a extrema-direita. Porque a eleição parlamentar na França é muito diferente da nossa, é por distrito. Cada pedacinho da França elege um deputado. E é em 2 turnos, Roberta. Então, primeiro turno tem 5 ou 6 candidatos, e aí os mais votados vão para o segundo turno. A extrema-direita ficou na frente nesse primeiro turno de ontem, com 33% dos votos. Né? Em segundo lugar, ficou o partido de esquerda, melhor dizendo, a frente de esquerda, que reúne a esquerda mais radical, o Partido Socialista, o Partido Comunista, os ecologistas. Então, em primeiro lugar, a extrema-direita, que é anti-imigrante, xenófoba, racista, né? Tanto com os árabes quanto com os africanos, que em grande quantidade migraram para a França ao longo das últimas décadas. Aqui está a manchete traduzida do New York Times. Extrema-direita francesa vence com folga na primeira volta, né, como eles dizem, tradução de português de Portugal, primeiro turno das eleições. E aqui o Le Monde, Marine Le Pen, que é a líder de direita,
foi reeleita no primeiro turno, porque a Marine Le Pen concorreu como uma dessas candidatas parlamentares e no distrito dela ela conseguiu ganhar logo de primeiro turno. Teve voto suficiente para se eleger. Mas em 500 distritos vai para um segundo turno a eleição. E aí a pergunta é, a turma do Macron, que é essa centro-direita, esses liberais, vão se unir com a esquerda para tentar barrar os extremistas de direita ou não? Essa é a questão na França, isso é colocado na França. A esquerda já disse que onde tiver candidato de centro com mais chance, vai apoiar o candidato de centro. Mas em muitos distritos, lá é como aqui. Tem uma centro-direita que está aceitando fazer aliança com os extremistas, com a extrema-direita, Roberto. Então, o risco é ter na França um parlamento com maioria de extrema-direita. Nós vamos ficar sabendo disso no próximo domingo, que o segundo turno já é no próximo domingo. Você ia falar alguma coisa? Não, o Macron não tem muita escolha, na verdade, né? Ele tem que se unir à esquerda, porque senão, imagina, ele fica em menor quantidade, vai ter que governar com o primeiro-ministro da extrema-direita. É impraticável, ele vai se unir, não tem saída. Ele até, eu acho que oficialmente ele adotou exatamente essa posição que você falou, né? O Macron como liderança. Eu quero que os meus seguidores, onde estiverem atrás, apoiem um candidato até de esquerda, centro-esquerda, para evitar os extremistas. Só que lá na base, tem uma base social assim que aceita fazer acordo com a extrema-direita, porque prefere a extrema-direita, porque esse discurso anti-imigrante está muito forte, especialmente no interior da França, no interior, nas cidades menores. Então, é um caldo de cultura assim, extremista que já bateu em vários países do mundo e é muito preocupante que esteja forte nos Estados Unidos, aqui a gente já viu que foi o governo Bolsonaro, na Argentina, agora na França, né? E o Macron pagando preço por um governo que, sim, é um governo democrático formalmente, mas nas políticas econômicas, um governo neoliberal e que o povo não vê com nenhum entusiasmo. Defender essa democracia e ganhar em troca o quê do ponto de vista concreto? Então você vê que crescem a extrema-direita e cresce também uma esquerda mais combativa, liderada pelo Mélenchon. Não sei se a gente tem imagem aqui do Mélenchon, que é o líder da França insubmissa, é esse, ó. Boa essa foto, né? O Mélenchon é o líder da França insubmissa, ele é originário de grupos trotskistas, e hoje lidera esse agrupamento que se reuniu ao Partido Comunista tradicional, ao Partido Socialista, que é mais moderado, e a outros grupos menores, e fez uma frente ampla de esquerda e ficou em segundo lugar. Vamos ver, próximo domingo a gente vai ter a resposta do que acontece na França, mas é preocupante porque França e Alemanha são os motores da União Europeia. E na Alemanha também a direita está crescendo. A Inglaterra já saiu da Europa, né? Saiu da União Europeia no Brexit. A França indo para a extrema-direita, que é contra, em boa medida, a União Europeia. É um momento de crise muito grave na Europa e nós vamos acompanhar no próximo domingo o que acontece, um sinal de que, quando a gente fica olhando aqui para o Brasil, bolsonarismo, que coisa, a direita, esses extremistas... Olha, é o mundo, né, gente? Não é um problema só nosso aqui no Brasil, nós temos que nos organizar para evitar o avanço deles. Mas que é um momento muito complicado no mundo inteiro, isso não resta a menor dúvida, né? É isso aí, meu caro. Meninos, vamos para os Estados Unidos, porque hoje foi para a prisão Steve Bannon, ex-assessor... Falando em extrema-direita, ex-assessor de Donald Trump e também principal ideólogo, né, da extrema-direita norte-americana. Bannon vai cumprir 4 meses de prisão em Connecticut e foi condenado por obstruir investigações sobre a invasão no Capitólio em 6 de janeiro. Bom, pouco antes de entrar para a prisão, Bannon fez uma espécie de mini-comício. E ele disse o seguinte, olha, abre aspas, estou orgulhoso de ir para a prisão hoje, se isso for o que falta para enfrentar Joe Biden. Falou hoje Steve Bannon antes de ir para a prisão e não perdeu nem um minutinho, né? Ele está apostando nessa, que esses 4 meses de cadeia vão torná-lo mais guru ainda. Porque ele é guru não só da extrema-direita norte-americana, mas do mundo todo. Aqui no Brasil ele apitou nas eleições. Ele tem uma cartilha que serve para os reaças do mundo todo. Vale para a Argentina, vale para o Brasil, que são aquela plataforma baseada, sobretudo, em fake news. Né? Ele é o arquiteto dessa ideia de que vale a pena fake news, porque até mesmo quando é desmentido, o estrago já foi feito. Ou seja, puro creme do leite bolsonarista, né? Então, é esse sujeito que vai para a cadeia hoje com a crença de que vai voltar mais forte para as eleições ainda. E aí, você acreditou nessa história? Não, ele está querendo se vender como vítima também, porque a gente sabe, algumas semanas atrás, talvez uns 2 meses já,
O Trump foi condenado, mas uma condenação que não teve nenhuma consequência do ponto de vista de impedimento político. Sim. E o Trump está mais forte depois do debate em que o Biden fracassou, né? Foi um desastre. Então, o Steve Bannon tenta se somar, tá vendo? Condenaram o Trump num caso lá antigo, agora estão me colocando na cadeia. Olha aí, parece alguém que está indo para a cadeia, assim, abatido? Não, parece alguém que vai para a cadeia ainda com uma imagem vitoriosa. Aliás, é uma tática dessa direita, né? Você sempre está na ofensiva, você não baixa a cabeça, você nunca se rende, você está sempre em movimento, né? E o Steve Bannon cumpre essa cartilha, e o Chico falou muito bem, ele é próximo do Eduardo Bolsonaro, vamos dar o nome, né? Eduardo Bolsonaro é próximo dele. Vamos dar uma olhadinha na arte que a gente fez para a gente lembrar, deixar bem fresco quem é Steve Bannon. Olha lá. Steve Bannon, 68 anos de idade, ideólogo da extrema-direita nos Estados Unidos e também no mundo, ex-estrategista e ex-assessor de Donald Trump, influente no círculo próximo a Jair Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro, e se referiu a Bolsonaro como um grande herói, e chamando, inclusive, né, o ex-presidente de Trump dos trópicos. Coitado dos trópicos, hein? Meu Deus. Os trópicos não merecem. Só uma coisinha, é 70 anos mesmo, Roberto. 70 anos. Você falou 68 e a lista 70, mas o pessoal da nossa produção confirma que ele tem 70 anos. 68 durante as acusações, aí ficou... Agora já tá atualizado, 70 anos de idade, e é alguém que influencia a extrema-direita no mundo inteiro. Não só no tipo de discurso, mas no uso das redes sociais, nessa ideia de um combate cultural, essa ideia da guerra cultural, que a gente ouve muito... toda dele, Que a gente ouve muito os bolsonaristas falando aqui no Brasil, vem do Steve Bannon, né? Que é uma ideia que, no passado, os socialistas, a esquerda tinha muito a partir do Gramsci, né? Do pensamento do Gramsci, de que o combate não era só a política, aquela política tradicional de sindicato, de partido. Você tinha que fazer a luta o tempo todo. Então, na escola, nas artes, na literatura, tudo era uma disputa política, dizia o Gramsci. E a direita falou, tá bom, então vamos fazer o tempo todo a guerra cultural, que é também uma guerra política. Essa ideia é muito do Steve Bannon. Agora, Chico, eu não vi muito a imprensa brasileira repercutir a prisão do Bannon hoje. Não vi como destaque. Sempre uma notinha, uma coisa ou outra. Não consegui nem fazer uma leitura que seria porque está protegendo, porque eu não vejo nem como protegê-lo, né? A não ser que faça essa associação ao bolsonarismo e não queira mexer muito com essa história. Mas é por causa da existência do Bannon que existe no Brasil coisas como essa produtora Brasil Paralelo, que tenta criar uma nova versão da Lei Maria da Penha, dizendo que a Maria da Penha mentiu! Acusando que a vítima é o marido dela. Então, esse tipo de leitura que se faz dos fatos, isso é uma criação desse rapaz aí. Você percebe que é bem isso, não debater só a política, não é só o debate eleitoral, Trump, Biden, Lula, Bolsonaro, é o debate cultural. A Paulo Freire não presta, Maria da Penha é tudo, não é verdade, a vítima é o marido. Então, você tem que subverter as ideias que estão cristalizadas para tentar destruir a própria ideia de um pensamento progressista. Eles não conseguem totalmente, mas pela primeira vez a direita, pela primeira vez nos últimos 50 anos talvez, a direita adotou essa técnica de, em vez de ficar só na defesa, ir para o ataque, vamos destruir. Né? Vamos desconstruir o que há também do outro lado, não só na política, mas também na cultura, nas artes, enfim, na militância. A Marielle, né? A gente mesmo fez o programa que você conduziu aqui. Conduzimos. Juntos, assim. Mas conduzimos, mas esse outro, né, dos assassinatos de reputação também, a Marielle, Paulo Freire, Maria da Penha, o ICL fez um especial, um documentário, porque a gente tem que contrapor, não pode deixar essa gente falando sozinha. E o Steve Bannon está indo para a cadeia, tem força e eu acho que ele ainda pensa em cumprir um papel nessa eleição que está próxima lá nos Estados Unidos. Né? Pois é, como a gente falou aqui, a ligação do Bannon é mais forte no Brasil com Eduardo Bolsonaro. Eduardo esteve com Bannon um pouco antes das eleições de 2018. Esteve também no aniversário de Bannon em novembro de 2018. Dudu se referia a Bannon como, abre aspas, pessoa ícone no combate ao marxismo cultural. Olha só que sopa de letrinhas. Essa a ideia. Por conta dessa leitura que eles passaram a fazer no Brasil e dessa guerra, né? Que uma guerra, a gente tem que lembrar, começou na escola.
Começou com uma tal de escola sem partido, um ataque direto aos professores. Lembra daquelas cenas de filmando as aulas? Da guerra cultural. O primeiro ataque é aos professores. Depois começou um ataque a exposições de arte. Nossa, Santander Cultural, lá no Rio Grande do Sul, e vai, assim, muito bem orquestrado, ali no papel. Aí entra a MBL, Brasil Paralelo, essas organizações todas de extrema-direita com essa mesma receita que vinha do Bannon. Da cartilha do Bannon, né? Exatamente. E continua, eles estão ainda, a aposta ainda essa. Não estão tão forte como 2018, que passou a ser lei, né? Eles fechavam a exposição. Eu lembro que o Santander Cultural em Porto Alegre não teve peito para segurar uma exposição de arte. Ninguém segurava, a Bienal não segurava. Eles chegavam fechando exposições, invadindo a escola, filmando professores, expulsando professores de escolas públicas, inclusive. Então, era essa a história. Não estão com aquela bala toda na agulha de 2018, mas seguem fortes. Seguem, tem dinheiro. Esse fim de semana teve uma manifestação do Bolsonaro em Belém do Pará e não foi grande, foi reduzida até pelas fotografias que eu vi. Bastante reduzida, né? Perto daquelas outras, daquela da Paulista, por exemplo, de alguns meses atrás, foi bem reduzida. É curioso, eu fico lembrando do Gramsci, né, do pensador italiano, porque ele dizia que a disputa política tinha que se dar tanto no Estado, nos partidos, né, na eleição e tal, quanto no que ele chamava de aparelhos privados de hegemonia. O que era aparelho privado? Parece um palavrão assim. Mas aparelhos privados de hegemonia são escola, igreja, imprensa, teatro. Na época não tinha televisão, mas comunicação em geral. É uma ideia interessante, né? Que você faz política também nesses outros locais. Então, quando eles falam do marxismo cultural, é isso. Eles estão querendo se contrapor a essa ideia que vinha realmente de uma renovação marxista ali proposta pelo Antônio Gramsci. E eles leram, foram fazer e travam esse debate. E o grande calcanhar de Aquiles deles no Brasil é a escola. Por isso que o Chico falou, eles começaram pela escola. Porque a igreja eles já tinham, não na igreja católica nem tanto, mas na igreja evangélica, um pezinho, né? um pezão, né? Porque é uma base forte, né? Na imprensa, um pouco, foram construindo, né? Agora, na escola era uma dificuldade, por isso que a escola só tem pornografia, tem festas, todo mundo fica viciado em drogas, aquela loucura que eles espalhavam, e invadiam escolas públicas também. Exato, e um dos pleitos dele era tirar o título de patrono da educação do Paulo Freire. Sim. Não conseguiram. Difícil, mesmo hein? com o ministro da Educação, não conseguiram retirar o Paulo Freire desse posto. Mas dentro dessa guerra simbólica, a primeira coisa era tirar o Paulo Freire da área. Venceu o Paulo Freire, estamos fortes. Toque Paulo Freire, por favor, hein? E olha só, a prisão do Bannon acontece na véspera da abertura da CEPAC, que é a Conferência da Ação Política Conservadora, o maior encontro da extrema-direita mundial, que acontece em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nos dias 6 e 7 de julho. Jair Bolsonaro já confirmou presença, Eduardo Bolsonaro também, Júlia Zanata, Ricardo Salles e até o secretário de Segurança de São Paulo, o Guilherme Derrite. É a CEPAC, tem nome de remédio, né? Cepacol, Conferência de Ação Política Conservadora. Olha que conferência. Que turma, hein? E eles trazem convidados internacionais, porque recentemente eles se reuniram em Madrid, porque lá tem o partido Vox. Essa aí é a escalação do time, olha. Escalação do time, participantes da CEPAC. Jair, Eduardo, Milei está vindo, o presidente argentino. O Ricardo Salles, o que comemorou o golpe na Bolívia, Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, o Geyer, o Guilherme Derrite, além do Javier Milei. Eu estou curioso para ver se da extrema-direita europeia virão os nomes fortes, Roberta, do Vox, né? A principal liderança do Vox, alguém ligado ao Orbán da Hungria, não imagino que ele venha pessoalmente, mas alguém ligado a Hungria, Portugal, que tem o partido Chega, e outros partidos extremistas. Na Alemanha tem um partido inspirado no neonazismo, né? Com o qual a família Bolsonaro se relaciona. Já receberam visitas aqui no Brasil. Então, a ideia é que esse CEPAC seja um encontro que traga gente de outras partes do mundo. E é em Camboriú, né? Camboriú virou uma espécie de símbolo, assim. Olha, Camboriú é triste, né? Para mim, né? Acontece em Santa Catarina, o estado que a direita é muito forte, né? Tem o governo do estado na mão.
Tem o filho do Jair Renan. Era funcionário do Senado, estando lá em Camboriú. Nunca pisou no Senado Federal. Acho que hoje ele foi desligado porque ele vai concorrer a um vereador, vereador. Né? Vereador em Camboriú. Mas ele era funcionário do Senado, ganhando quase R$10 mil por mês. Nunca pisou no Senado, nunca fez patavina nenhuma. Funcionário do Senado, hoje se desligou por conta para obedecer à regra eleitoral. E tudo é em Santa Catarina nesse sentido. Santa Catarina que tem também um histórico de esquerda, a gente esquece às vezes. É verdade. Também já teve uma esquerda muito forte, tem os representantes, mas o momento é muito dominado pela extrema-direita. Temos o William De Luca, que é de Santa Catarina. Pois eu ia falar, mas eu falei, não vou fazer isso com ele. Eu não vou lembrar a audiência que o William é de lá, que ele vai estar por lá. Não, mas eu tenho, além do William De Luca, outros amigos catarinenses que são progressistas. Eles ficam chateados, né, de ficar com esse rótulo de que... porque não é fácil ser progressista em Santa Catarina. Imagina, é difícil, é duro. Então, eles são valorosos. Então, a turma de Santa Catarina que está nos acompanhando... Tem bastante gente de Santa Catarina que nos acompanha, viu? Tem muito valor de luta lá. Valor de luta. É uma resistência sem fim. Eu estou em Santa Catarina e estou nessa trincheira, é sinal de muita braveza. Só podemos aplaudir. E olha, essa prisão do Steve Bannon aconteceu no mesmo dia em que a Suprema Corte deu uma decisão favorável a Donald Trump de conceder a ele imunidade parcial em processos judiciais. Essa imunidade só vale em atos cometidos por um ex-presidente quando ele ainda estava no poder. Este é o caso do processo que acusa Trump de ter conspirado, na verdade, né, para reverter o resultado das eleições de 2020 e incentivado a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ou seja, essa decisão deve atrasar, né, o julgamento dos processos, como ele queria, né, que podem só acontecer, então, depois das eleições presidenciais. Foi perfeito para ele, Foi perfeito, né? É uma vantagem enorme, porque o caso do Capitólio, da invasão do Capitólio, é a principal bronca que ele tem. Seria como se o STF, aqui no Brasil, amolecesse para o Bolsonaro. Disseram, não, você não tem nada a ver com aquela quebradeira do 8 de janeiro. Então, ele vai para esse julgamento do Capitólio com esse benefício. É uma tremenda certificado de imunidade. Acho que vale lembrar que a Suprema Corte tem 9 ministros, né? São 6 conservadores e 3 foram indicados por Donald Trump. Acho que é importante também a gente trazer esses números para entender o cenário. E o placar foi 6-3, né? O placar foi 6-3. Óbvio. Mas é mais um dado importantíssimo para o trumpismo. Ajuda a empurrar ainda mais a candidatura dele num momento bastante complicado para o adversário, o atual presidente Joe Biden, né? Que na semana passada enfrentou aquele fiasco no debate, Roberta. Então, vem o fiasco no debate do Biden, né? Estou falando. Não que o Trump tenha sido maravilhoso. Não, foi o horror contra a tragédia. Como é que Pode ser? O horror contra a tragédia? Melhor definição do debate nos Estados Unidos. Fechou. Não é? O horror contra a tragédia. Estamos, na tela, agora ali ao fundo, está o horror. Né? A tragédia foi o Biden. E por uma questão até, enfim, das dificuldades da idade. Não é que todo mundo com mais de 80 anos tem aquelas dificuldades, mas ele tem, né? Ele tem. Isso ficou claro ali no debate. E então vem, na sequência, o Trump saiu fortalecido, porque o adversário foi mal, e agora essa decisão que também o favorece, porque libera o caminho, não há nenhuma dúvida de que ele pode ser o candidato. A situação para os democratas realmente pelas pesquisas que a gente tem olhado, né, daqui a pouco você vai trazer, né, Roberta? Mas pelas pesquisas, ou os democratas realmente substituem e conseguem ter um outro nome, ou o caminho está aberto para a volta do Donald Trump para o poder nos Estados Unidos. Pois é, porque depois do debate saiu uma pesquisa feita pela CBS News e YouGov. E ela mostrou que 72% dos norte-americanos acham que Biden não tem saúde mental e cognitiva para ser presidente. Eram 65% em março, portanto, antes do debate. Em relação a Trump, 49% acham que ele não tem saúde para exercer o cargo. Difícil essa conta, saúde né? mental Porque também, saúde mental também. Então, 49% acham que Trump não tem saúde mental, 72% acham que Biden não consegue governar. Aí eu pergunto, e precisa saúde mental para governar os Estados Unidos da América? Mas olha... Precisa de mísseis. Não é? Precisa de... É de uma certa insanidade. Mas
esse não é um retrato da falta de novos políticos, né? Não só os presidenciáveis, Roberta, mas você vai... falta de renovação na política como um todo. O Brasil também não está atrás. Você foi direta no ponto, né? É decadência, declínio do Império Americano. Como lembrou a Cristina Serra aqui, na semana que é um passada, filme canadense dos anos 90, maravilhoso. Isso. Então, é falta de renovação total. Mas eu creio que está meio insustentável. Você pega editorial dos principais jornais dos Estados Unidos, todos pedindo a saída do Biden. Porque a imprensa lá, ao contrário da daqui, não se esconde. Ela declara, antes de começar a eleição, por quem está torcendo e quem defende na eleição. O New York Times é mais alinhado com os democratas, geralmente. Então, essa preocupação é aberta, é clara. Não é como aqui que ficam mocosados e dizendo que são plurais, são modernos. Não. Lá é claro. O New York Times faz editorial e definindo de que lado está durante a eleição. Isso significa, obrigatoriamente, que a reportagem vai estar contaminada com aquele candidato, mas a opinião da casa é aberta. Ao contrário daqui, quando Folha, Estadão, Veja e etc., ficam na moita e dizendo que são imparciais, etc. Cascata, né? Exatamente. Não cola. Mas eu creio que vai ser substituído. Não tem outro cenário. Você acha que vai, Chico? Porque o Obama disse que foi mal também num debate, depois se recuperou, que há uma chance, não é bem assim. O Obama tá querendo dar uma ajuda ali e tal, elegante, como sempre, mas... Acho que não quis constranger o Biden, que foi o parceiro dele, foi um parceiro também muito fiel, muito... que ficou ao lado do Obama nos 2 mandatos presidenciais, o Joe Biden tem amizade, e acho que não quis, no momento em que o Biden está apanhando de todo lado, o Obama quis dizer, de mim não vem, publicamente você não receberá pancada, constrangimento, etc. O Obama, você está falando daquela mensagem que ele falou, uma noite ruim de debate todo mundo já teve, eu mesmo já tive e tal. Mas ali foi um pouco mais do que uma noite ruim de debate. A pessoa podia dar uma escorregada, errar um número aqui, ele claramente se perdeu, né? E outra coisa, assim, a pessoa com 80, 81 anos, pode estar apta a muita coisa, a muita coisa. Agora, debater requer uma agilidade que às vezes é complicado. Alguns chegam aos 90 com essa capacidade. Sim. O Biden parece que não. Isso ficou evidente ali. E é curioso realmente que 49 achem que o Trump também não tem essa capacidade, porque o Trump também tem dado declarações que às vezes as pessoas desconexas. Não estamos falando das mentiras que ele pratica. Sim. Ele fez outro dia uma declaração desconexa, que não tinha... E isso não foi em debate, foi numa espécie de uma coletiva, assim, estava falando para os apoiadores, e falou algo que ninguém entendeu. Agora eu não me lembro exatamente o tema. Mas, assim, mostra também alguma dificuldade. É um sinal de decadência. Decadência política, decadência do império, né, como o Chico falou aqui, a Cristina Serra lembrou também. Decadência em vários sentidos, no momento em que os Estados Unidos enfrentam todo tipo de desafio na economia, a China tentando ultrapassar economicamente e tal, e o sistema político também mostra que está dando sinais de exaustão, principalmente por esse ataque via extrema-direita, que a gente conhece bem aqui no Brasil também. Né? É isso. Vamos chamar nosso primeiro convidado da noite, Luiz Nassif. Seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Nassif, já vou começar te perguntando, você viu essa pesquisa da CBS? Porque 72% acham que o Biden não tem saúde mental, mas 49%, desculpas, acham que o Trump também não tem. Tem saída essas eleições? Vocês estavam falando em falta de renovação na política. A renovação na política está muito ligada à questão dos novos ciclos que surgem na política. Eu lembro, lá atrás, o Reagan, quando começa o neoliberalismo aí terrível, o Reagan surge como uma renovação, jogando os Estados Unidos nesse buraco aí, mas surge como uma renovação. Lá atrás, o Kennedy, num certo momento, surge como o rejuvenescimento da política americana, apesar dele ter estimulado a guerra do Vietnã. Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um processo de decadência, né? Por quê? Você criou um modelo econômico que gerou bilionários, gerou um afastamento cada vez maior do Estado em relação aos cidadãos, aqui no Brasil e em outros lugares. Também um descrédito em relação ao Estado, mas esses bilionários são, mesmo depois da crise de 2008, 2010, ficaram tão poderosos que você não consegue reverter a política econômica. Então, não tem, digamos, a renovação acaba esbarrando nisso.
Pega o próprio Obama. O Obama surgiu como uma grande esperança aí de uma visão mais humanizada. Ele criou o Obamacare, lá, o programa de saúde mais barato. Foi a única coisa. Ele foi engolido pelo Estado profundo, aí engolido. E os Estados Unidos, quando a gente pega o modelo de democracia americana, é um modelo fundado expressamente no grande capital. Pois, vocês estavam lembrando desse negócio dos jornais terem a sua visão política aí. Eles têm a sua visão política. Você tem o bipartidarismo lá, depende fundamentalmente das contribuições de campanha. Tanto que muitos financiadores do Partido Democrata querem a substituição do Biden agora. Quando a gente fala nos democratas, aqui tradicionalmente, aqui no Brasil, quando se falava os democratas são legais, os republicanos são os conservadores, mas em termos de política externa, os democratas foram terríveis, né? Hillary Clinton foi terrível. E quando você pega aqui o processo de desestabilização política no Brasil, começa com os bilionários do bem, digamos assim, que passam a bancar ONGs aqui e tudo, empenhadas aí, o Vem Pra Rua, empenhadas na desestabilização do regime. Depois que vem, digamos, os republicanos com seus algoritmos aí, com o Bannon influenciando, ainda bem que foi preso hoje, pelo menos. Então, o modelo americano é um modelo em cima do grande capital. Só que lá, quando você pega a expectativa de vida reduzindo, quando você pega os graus de pobreza aumentando, ou seja, a nação mais rica do planeta não consegue dar assistência de saúde para o seu público. Você pega o IDH americano reduzindo, ou seja, criaram um monstro. E ao mesmo tempo você tem uma China surgindo aí com uma ampla coesão do Partido Comunista à frente da China e uma visão de política exterior que os Estados Unidos tentaram brandir no pós-guerra lá e pararam. Que era trazer desenvolvimento para os países parceiros dentro desde que abraçasse o modelo americano da democracia liberal e tudo, né? Então é um momento complicado não é só para os Estados Unidos, né? Se ele não fosse um país atômico e uma superpotência, ficaria restrito aos Estados Unidos. Mas é algo que bagunça o mundo inteiro, né? E aqui, quando você pega o Brasil, a imprensa falando, não, porque o Lula está abraçando o eixo do mal. É o eixo do mal, o BRICS, a China e tudo é o eixo do mal. É terrível, né? Terrível, né? Terrível. Nassif, vamos falar sobre a fraude das Americanas, porque hoje a ex-diretora do grupo, a Ana Saicali, desembarcou de volta ao Brasil depois que o pedido de prisão contra ela foi revogado. Ela estava com o nome incluído na lista da Interpol. Ana Saicali é apontada pela investigação como uma das principais responsáveis pelo esquema bilionário de fraudes fiscais nos balanços das Americanas. Ela teve de entregar o passaporte assim que chegou e está proibida de deixar o Brasil. Nassif, com o que sabemos até agora, qual foi o papel dela nesse esquema, hein? Ela trabalhava na área de digital, né, das Americanas? Não, você tem a direção. Quando você pega, digamos, essa operação Disclosure, acho que foi o G1, apresentou o organograma do crime lá, e o primeiro da fila lá é o Gutierrez, que era o ex-presidente das Americanas. Falta colocar o cara acima do Gutierrez, que é o Beto Sicupira. O que houve aí, não tem como escapar. Porque o que o Ministério Público e a Polícia Federal fizeram? Até agora, o Beto Sicupira e outros intocáveis. Passaram pela CPI lá, não apuraram nada. Olha, na primeira semana do golpe, eu publiquei um xadrez lá, mostrando claramente o golpe. Como é que foi dado o golpe? Em 2020, eles juntam o portal com as lojas e eles saem, o 3G sai como acionista controlador, fica como acionista referencial. O que significa isso? Não tem mais a maioria das ações, mas continua controlando tudo. E por que acionista referencial? Porque o acionista referencial, criminalmente e civilmente, ele tem menos responsabilidade do que o controlador. O controlador já tem a fraude, ele já pega direto o controlador. Aí eles acharam que iam escapar. Daí o que eles fazem? Eles permitem que a diretoria ganhe os tubos. Foi o pacto deles. Vocês fazem o que nós queremos, vocês ganham uma dinheirama aqui e depois vocês assumem o crime aí e nos livram disso.
Então, e com a influência que eles têm... Agora, quando você pega, digamos, o que ocorreu com a Kraft, que é aquela empresa de alimento nos Estados Unidos, foi o mesmo golpe dado nas Americanas. Porque o negócio deles não é apostar no crescimento das empresas, é sugar as empresas. Sugar. E a Kraft também era dos três, né? Aliás, eles tinham uma participação, eles compraram, né? O Lehman, o Sicupira. Eram dos três, foram condenados pela CVM americana lá. O padrão deles de cortar custo a qualquer... Olha, eu vou te falar, eu fui nos anos 90 aí, reconhecido como uma das 15 pessoas que mais batalharam pela qualidade total. Fui membro do conselho do Vicente Falcone. O que virou a qualidade total nas mãos da 3G foi uma desmoralização. Que o negócio deles é corte corte de custo para conseguir o máximo possível de dividendos a cada momento. Eles não pensam no futuro da empresa. Uhum. Então, periodicamente, é rodada de demissão de funcionários, é você pegar os fornecedores, atrasar pagamento a fornecedores. E qual que é o grande álibi deles? Não, a diretoria deu tombo e não passava informações para a gente. Então, nós não tínhamos o conselho e os controladores, eles tinham as mesmas informações que o mercado tinha. Só que eu publiquei hoje eu publiquei um xadrez mostrando todo o golpe deles aí. Mas em 2016, porque o golpe deles consistia de duas coisas. Uma era o seguinte, eles estavam... o fornecedor vendia para eles, eles pegavam aquele direito lá e repassavam para o banco. E o banco antecipava pagamento para eles aí. Só que o que eles estavam fazendo, eles inventavam documentos falsos e conseguiam uma antecipação de pagamento que não existia. Por isso esse rombo de 20 milhões aí. Um outro golpe era a propaganda. Cada fornecedor dava um desconto para a loja para poder aparecer com destaque na prateleira ou aparecer no portal. Esse valor, eles começaram a jogar tudo nesse valor aí, todo o prejuízo deles, para disfarçar da contabilidade. Agora, como que isso passa? Daí que entra o ponto central, que acaba com eles. Porque eles falavam, não, a gente recebia a mesma informação do mercado, então a gente era tão desinformado quanto o mercado. Mas nós publicamos hoje uma assembleia que teve em 2016, 2016, gente, para apresentar os resultados das Americanas, e um analista do Morgan falou, gente, essa conta aqui de propaganda aqui está demais. Vocês aumentaram em 500 milhões aqui em um ano, e de lá para cá continuou aumentando. Uhum. Ou seja, se um mero analista do Morgan, mero que eu digo porque é um analista, não é um membro do conselho, se ele percebeu a partir do balanço, como que a empresa de auditoria não alertou? Como que o conselho deixou passar em branco? Então, não tem jeito. E eu acho que esse cuidado aí da Polícia Federal porque eles pegaram primeiro o segundo escalão, conseguiram delação premiada, pegaram agora o primeiro escalão, e do primeiro escalão vão pegar o Beto Sicupira, e vão pegar mais gente. Porque você tem o terceiro golpe, que eram as cartas que eles tinham que os bancos, se o banco faz uma operação dessa com as Americanas, tem que mandar para o Banco Central. Uhum. Porque daí para o mercado inteiro ver o tamanho do que está sendo emprestado. E chama carta de circularização. E parte dos bancos não passava. Uhum. E daí veio a informação que o Valor deu outro dia, que quem ensinou esse truque de conseguir antecipação de dinheiro e conseguir segurar a carta de circularização foi o BTG, sempre o BTG, e daí Coval. Então, digamos, essa investigação vai pegar o Beto Sicupira, vai pegar os funcionários dos bancos credores que esconderam a informação, vai arranhar aí, se é que dá para arranhar mais ainda, o BTG e o Daicoval. Muito bem. Roberta, você ia falar, porque ontem saiu uma matéria grande, né? Sim, ontem no Fantástico. Na TV Globo, mas poupou, eu achei assim, pelo menos, poupou até certo ponto os três acionistas principais, não é isso? Poupou, acho que só no finalzinho que eles foram citados e que eles já tinham devolvido uma grana para as Americanas, enfim, achei muito combinadinha essa reportagem, viu? Porque ela revelou ontem, né, que os executivos das Americanas usavam uma sala específica para tratar de fraudes, e essa sala se chamava
blindada. Sala blindada no Rio, né? Ou seja, para ninguém ouvir, né? Essa sala blindada... Mentira! Mentira? Conta! É um golpe tão primário que os caras trocavam informação pelo WhatsApp. Como é que iam ter esse grau de sofisticação? Eles estão falando nesse grau de sofisticação para dar a ideia de que era um negócio super sigiloso, que não chegava até os controladores. Para vender. Ajuda a construir, né, Chico e Nassif? Né? Ajuda a construir essa história de que, poxa, coitados dos controladores, não ficavam sabendo, porque os executivos tinham uma sala blindada, faziam tudo em pendrive, não deixavam isso escapar desse circuito. E a matéria, eu imagino, a assessoria de imprensa das americanas abriu para a Globo, né? Porque abriu a sede no Rio de Janeiro. Abriu a sede. Então teve um jogo um pouco de cartas marcadas ali, né? Bem Chico? Combinado. Desde que vocês me assegurem. Eles trocavam mensagem pelo WhatsApp, os criminosos sofisticados aí. Era declarada. É porque ficou uma coisa meio... criaram ficou uma coisa até meio mística. Criaram um roteirinho ali, né, pra gente comprar. É um lugar sagrado ali que só entrava o Gutierrez, mas não sei quem. Ninguém sabia, ninguém passava por perto. Uma construção que sem a parceria da assessoria de imprensa não se fazia. Não se faria. No meu artigo eu conto como que foi o golpe da Kraft lá, igualzinho. Manipulação de balanço, esconder informação, vender as ações antes de estourar a empresa, que eles fizeram também, igualzinho. E o padrão, agora o que enche o saco é o seguinte, esse padrão... O Eike Batista, quando surgiu lá, o Eike era um megalomaníaco, mas o Eike deixava obras, deixou portos, deixou coisas. Quando ele falhou, a imprensa, com esse negócio de ping-pong, apresentou o Lehman como sendo a contraposição ao Eike. O Lehman é o cara que faz. O cara não deixou nada, a não ser golpes no mercado. O que ele está fazendo com a Ambev é semelhante. É golpe fiscal, usando a Zona Franca de Manaus, é golpe em cima dos fornecedores. A gente fez várias matérias com fornecedores, o que ele faz? Atrasa pagamento, que é o padrão Jacques Welch, aí, que foi da GE, que ensinava isso, atrasa pagamento. Porque se o cara tem você como único cliente, ele vai aceitar o atraso de pagamento. Quando o fornecedor, um distribuidor, aliás, ia muito bem, ele tirava a distribuição do sujeito e a Ambev tocava diretamente. Então, o que ele fez... E teve uma tese de mestrado aí de um aluno da PUC, que trabalhou na fábrica da Ambev, que diz que a manutenção das máquinas da Ambev é feita a arame. Ou seja, o mesmo padrão das americanas. Vamos tirar o máximo de dividendo, o futuro que exploda. E a CVM nessa história, hein? A CVM nessa história. A Comissão de Valores Imobiliários, Nassif, não entra nessa história? Ouviu o Gutierrez, chegou a ouvir o Gutierrez. Sabe, porque, assim, são... Quando ele fala da intimidade dele com o Beto, como ele se refere ao Sicupira, né? Esse é o Gutierrez, na tela. Que ele fala... Esse é o Gutierrez. O Beto sabia, tudo aqui o Beto sabia, né? Porque não era bem assim uma sala paralela secreta, não. Eu tenho uma história com o Gutierrez que é bem ilustrativa. Eu não estava sabendo de nada, foi bem antes de estourar aí o pepino da... Mas eles já estavam armando. E a minha esposa comprou um desses aspiradores robôs aí e não queria o aspirador. Daí eu liguei para eles, devolvendo o aspirador, veio a devolução do dinheiro, mas eles não mandavam ninguém para pegar o aspirador aqui, já tinha um mês o aspirador. Daí eu coloquei no Twitter e falei, gozado o que está acontecendo com a americana aqui, devolveram o dinheiro, mas não vieram pegar o aspirador ainda. Daí me liga a assessoria de imprensa, falando, olha, o presidente Gutierrez está à sua disposição se quiser conversar. Eu não entendi nada, foi por causa de um aspirador de pó. Evidente, ele estava com medo de alguma maneira, aí, algum episódio secundário aí. Foi o aspirador mais prestigiado que eu já vi. Viu? Agora, Roberto,
O Nassif falou 2 vezes da matéria dele lá no GGN, fica aí a recomendação, aí, isso que ele está contando aqui para a gente. O GGN é o site do Nassif, né? O site, o blog e tal, o site mesmo. Tem aí o xadrez, como ele chama, né? O xadrez das americanas. Vale a pena, eu estava aqui enquanto ele falava, fui aqui buscar, depois a gente põe aí na tela para o nosso público poder... Ah, tá aí, olha. Está na tela, vamos dizer, o quadro, o gráfico que acompanha a matéria do Nassif. Esse é o gráfico que, enfim, convido então as pessoas a irem, porque daí ele explica esse gráfico todo na matéria lá no GGN. Coloca xadrez das americanas e você vai chegar nessa matéria aí que explica um pouco do que o Nassif vinha contando para a gente aqui, Roberta. Bacana. Nassif, eu falei da Comissão, né, de Valores Imobiliários, porque a gente sabe que as americanas tinham ações na Bolsa, né, muitos acionistas minoritários, eu fico até nervosa, porque eu fui uma delas. Você foi? Que perdi. Quer dizer, um comprou enceradeira e outro comprou ação. Sabe, e eu perdi e me senti altamente lesada, mas zero protegida em relação à Bolsa de Valores. Isso queimou o filme, perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Eu tenho medo de qualquer ação, de qualquer... do mercado, CVM, sabe? olha, de uma maneira muito séria. Esses jogos de regulação, o avacalhamento aí nesse período Temer-Bolsonaro foi demais, né? O CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, que obrigou, entre aspas, a Petrobras a vender refinarias porque para aumentar a competição. Gente, é vergonhoso. Mas no caso das americanas, você vê o que está acontecendo agora. Se pegar as notícias, notícias escondidinhas aí. Você tem um fundo imobiliário que é tocado pelo filho do Lehman, que tem vários prédios aí, ele tá vendendo prédios. Ou seja, o que o Lehman está fazendo? Ele está se desfazendo dos seus ativos e para se mandar, ele já mora na Suíça, para se mandar daqui. Porque o pagamento aqui não são as americanas que vão ressarcir os minoritários. São os controladores, é a 3G. É a 3G que, se desde 2016 já estava no prejuízo, já estava disfarçando, como que ia sacando dividendos? Você tem 600, 700 milhões de reais de dividendos sacados posteriormente. Isso aí é fraude. É fraude. Sabe? É fraude. E como é que eu vou acreditar novamente na Bolsa de Valores do Brasil? Eles ficam tentando popularizar a Bolsa, grande, né? Fica muito difícil. Vai pegar gente grande, porque não tem como a firma de auditoria negar qualquer coisa. Porque se o analista percebeu ali, no mínimo tinha que ter um alerta da parte da empresa de auditoria. Não teve. Conselho de Administração, que tem parentes do Sicupira, aí, parentes do Lehman também. O Conselho é responsável. Os 3 são responsáveis. Então, é muita gente. Os funcionários de bancos aí, especialmente o Santander. E é interessante que quando você vê como foi a saída deles, a saída foi, eles contratam o Rial, Sérgio Rial, que era presidente do Santander, que era o principal credor deles. O Sérgio Rial é contratado em julho. Então, ele fica de julho a janeiro sem fazer nada, esperando para assumir. Daí ele assume em janeiro. Daí, em 2 dias, ele descobre a fraude, pede demissão, denuncia a diretoria e assume a defesa dos acionistas aí, perante o mercado aí. Daí você tem a segunda parte da jogada, que é com a indústria da recuperação judicial no Rio de Janeiro, que aquilo lá é enroladíssimo. Pega um juiz que já foi denunciado aí por beneficiar interventores aí, que ele passa imediatamente, a gestão da recuperação judicial para o escritório do Sérgio Sveiter, que é irmão do Luiz Sveiter, que é desembargador lá. O Sérgio Sveiter já era advogado das americanas. Então, isso aí é um outro capítulo ali. Então, eles prepararam tudo isso. Prepararam o golpe lá atrás, prepararam a maneira como eles iam sair do golpe, já prepararam como que seria a recuperação judicial, e já tinham acertado com os diretores que eles assumiriam a responsabilidade e sairiam... Mas não dá. É isso mesmo, complicado. Aí, quando você está todas as peças aí, o xadrez, a única coisa que ele leva é ao xadrez. Eles ao xadrez. É isso. Do xadrez ao xadrez, Roberto. Do xadrez ao xadrez. Boa, Nassif. Nassif, obrigada, viu?
Boa noite para você. A gente se encontra aqui no ICL. Boa noite. A culpa é do Real. A culpa é do Real, Chico. Que já não tinha dado sorte quando foi presidente da Vale. Lembra? Ele saiu do Santander, foi para a Vale e depois foi para as Americanas. Ele passou pela Vale também? Passou pela Vale. Ele faz esse percurso aí. Exatamente. E se livrou, né? Vamos deixar isso bem claro, ele também se livrou. Olha só, gente, o presidente Lula continua com sua estratégia de conversar com brasileiros por meio da entrevista com rádios locais, TVs locais. Ele voltou desta vez a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também falou que não vai mudar a política do salário mínimo. Dessa vez, o presidente falou na rádio Princesa FM de Feira de Santana, na Bahia. Lula disse que está há 2 anos governando com um banco central comandado por um indicado de Jair Bolsonaro. Vamos ver. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que fazem parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. O Meirelles ficou 8 anos no meu governo como presidente do Banco Central e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer. E aí, o Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicado pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições, sabe? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Ou se indica ele tem mandato. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. O Lula está voltando a bater nessa tecla. Rádio Princesa. Ao lado do Lula, para quem estava acompanhando também as imagens, estava o governador da Bahia, né? O Jerônimo. Mas assim, o Lula tá voltando a falar desse assunto e a imprensa continua na mesma tecla. O Lula fala, o dólar sobe. O Lula fala, o dólar sobe, né? É uma guerra no mercado. Sim. E o Lula tem apontado, está aí a manchete do G1. Dólar sobe mais e fecha 5,65 após novas críticas de Lula ao Banco Central. Daqui a pouco vão baixar uma norma que o presidente da República não pode dar entrevista. Eu acho pode falar. Sobre economia. Sobre economia não pode falar. Proibido. Sabe por quê? Porque já tem um manual pronto. Vem um manual pronto das redações e do Banco Central, em parceria com aquela assessoria do Maílson da Nóbrega, aqui na rua Estados Unidos. Sim, total. Tendências chama assessoria. Quando eu trabalhava na Globo, toda semana tinha que entrevistar alguém da Tendências. Era obrigatório, né? Alguém lá do Maílson. Aí se pergunta, quem foi Maílson e qual a história dele com a inflação no Brasil? Era o homem de uma inflação de 1.200% ao ano. É isso. É esse homem que é ouvido no Jornal Nacional, na CBN, na imprensa no geral, para dar receita contra a inflação. É impressionante. No dia que o Plano Real faz 30 anos, né? Então o Lula está fazendo esse debate econômico, mas é uma tentativa de emparedar, de dizer o Lula não pode falar, tem que seguir a cartilha, os juros têm que continuar altos, né? E tem que continuar esse sistema aí, porque é a turma que sequestrou o orçamento, como a gente falou aqui no começo do programa. Sequestra o orçamento para pagamento de juros. E está cobrando, assim, acho que o sequestro, o mercado quer, no momento, a grande obsessão é desvincular o salário da Previdência, do aumento dos aposentados. Coitada da minha mãe lá em Juazeiro, está doida já com isso. Então, desvincular o salário da Previdência, desvincular até o BPC, que ajuda quem está matando cachorro. Mais vulneráveis, né? Ou corte nas áreas sociais. Sim. Corte em educação, corte em saúde. Eles querem faca no pescoço. Ou Lula dá isso, eu não sei o que vai acontecer. Ou vai subir a dólar todo dia, assim. Pois é. E Lula também foi enfático ao dizer que não vai gastar o que não tem. E que vai manter a política de valorização do salário mínimo também, como disse Chico Sá aqui. Vamos dar uma olhadinha. Nós estamos aumentando o poder de compra, o poder de sobrevivência das pessoas mais humildes desse país, que são quase 30 milhões de pessoas, sabe? Não tem por que a gente jogar nas costas dele. Ora, se a gente estiver gastando de forma equivocada, nós temos que parar de gastar de forma equivocada. Porque eu digo todo dia, para ninguém, eu não aprendi na Unicamp, não aprendi na Universidade de Economia da Bahia, não aprendi em Harvard, aprendi com a dona Lindu. A gente só gasta aquilo que a gente tem. Então eu tenho muito cuidado, Deus, muito cuidado de mexer, sabe, nessas coisas de quem ganha pouco, porque tudo rebenta do lado dele. Tudo rebenta do lado dele. Ou seja, quando as coisas estão maravilhosamente bem, quem ganha muito ganha mais, quem é mais rico fica mais rico ainda. Agora, quando a coisa dá um certo desandar,
agora arrebenta do lado do mais pobre. E é por isso que eu digo o seguinte, não haverá mudança na nossa política de salário mínimo, porque nós não vamos prejudicar quem já é prejudicado a vida inteira. Muito boa essa fala, né? Não vamos prejudicar quem já foi prejudicado a vida inteira. E a política de salário mínimo do Lula, só para a gente lembrar, Roberta, Chico, é uma política super responsável. Não é assim, numa canetada, subir 40% do salário mínimo de um ano para o outro. É algo gradual. Então, ele repõe a inflação e mais o PIB de 2 anos antes. Então, se o PIB cresceu 4%, dá um ganho real de 4%. Se cresceu 2%, ganho real de 2%. É pouco. Só que, se você mantém isso por muitos anos, você recupera, como recuperou o salário mínimo nos 8 anos do Lula, mais 5 anos da Dilma, ali foram 13 anos, em que o salário mínimo teve uma recuperação e subiu, agora eu não lembro de cabeça, mas mais acho que de 30% a 40% acima da inflação. Significa que quem está embaixo passou a ganhar um pouquinho melhor. Continua sendo o salário mínimo. Querem tirar isso. Querem tirar isso do aposentado. E aí é esse o debate. Não, para arrumar as contas no Brasil, precisa mudar as regras do BPC, que é o benefício... o BPC, né, é aquele benefício para quem não conseguiu contribuir o tempo mínimo, porque as pessoas trabalham... Que vive na extrema pobreza, ou quem na não informalidade, né? Informalidade, ou quem não conseguiu, de fato. Quem chegou a 65, 65, que é uma vida inteira sem nada. E não contribuir. Sabe que muitas empregadas domésticas acabam utilizando o BPC. Por quê? Trabalham, pelo menos no passado no Brasil, sem registro, né? Então, trabalha a vida inteira, às vezes tem registra 2 anos aqui, 3, não consegue fazer o mínimo, 15 anos. Aí, vai para olha, eu estou numa situação de vulnerabilidade, trabalhei, tenho 60 anos, então tem o BPC, foi algo criado para pagar o mínimo. Querem mexer nisso. O BPC não pode estar vinculado ao reajuste real acima da inflação. Então, se o Lula mantiver o reajuste do salário mínimo, 4% acima da inflação, mas o aposentado não pode, o BPC vai continuar achatado. Então, é uma covardia, vai ganhar menos do que um salário mínimo. Essa é a proposta dos neoliberais, por isso que eu digo que o Plano Real deu certo no combate à inflação, mas legou para a gente essa ideologia de que corta tudo, privatiza tudo. Sim, tem que ter controle. E o Lula, aliás, manda um recado nessa entrevista que eu achei bom. Ele falou, eu sou muito preocupado em só gastar o que a gente tem, não gastar acima. Quem me ensinou isso foi a dona Lindu, né? O Chico citou a mãe dele lá no Ceará e o Lula cita a mãe dele. Eu nem sabia que ele estava. Você sabia? Você já citou de antecipadamente. É a velha disputa do cearense com o pernambucano. Nós somos edipianos. Socialmente edipianos. Socialmente edipiano, muito bem. E não precisou fazer psicanálise para resolver. Olha, a gente estava falando há pouco, né, dessa subida do dólar, a variação do dólar a cada fala do presidente Lula. E quem falou agora há pouco foi o deputado Lindbergh Farias. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Olha, é um escândalo que esse Roberto Campos Neto está fazendo para sabotar o governo do presidente Lula. O dólar bateu agora, hoje, a 5,63. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que o Banco Central, que tem 350 bi de dólares de reservas internacionais, não intervém no mercado de câmbio? Tem as reservas cambiais ou pode fazer swaps cambiais. Olha, no governo do Bolsonaro eles fizeram isso. Para controlar a escalada do dólar, eles chegaram a vender 70 bi das nossas reservas. Agora estão de braços cruzados. Por quê? Porque estão usando isso para especular. É isso, muita gente cobrando. Por que o Banco Central não intervém? Quando o dólar sobe, normalmente o Banco... Aliás, o Brasil tem reservas cambiais acumuladas ainda naquele período do Lula e da Dilma, porque grande saldo na balança comercial, você guardou reserva cambial, é o que garantiu o Lula, aliás, o Brasil, né, inclusive no período difícil do Bolsonaro, do Paulo Guedes, na pandemia, porque tinha esse colchão das reservas. Essas reservas, você pode usar um pedaço para despejar no mercado para controlar, né? O mercado não está afim, né? Mas a turma que está no Banco Central, para quê? Deixa estourar o dólar. Não salta dólar, deixa que tá gostoso, deixa especular com dólar. É isso. Então é isso que está acontecendo. O Lindbergh está dizendo que é um escândalo, tem especulação acontecendo. Mas daqui a pouco nós vamos chamar alguém que entende muito mais de economia do que nós três juntos, o Lindbergh. Vou chamar agora Luiz Carlos Bresser Pereira, que é economista, professor da FGV e foi ministro da Fazenda em 1987. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. É um prazer. É um prazer também estar com vocês. Espero que ajude
Espero não, já ajudou aqui, viu? Porque, já vou contar logo antes da nossa conversa que você está lançando essa semana, no próximo sábado, o livro Novo Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política. Daqui a pouquinho a gente vai falar do seu livro. Vamos começar a falar dos 30 anos do Plano Real? Do Real, na verdade, que começou a circular num 1º de julho de 1994 e segue, né? Agora, Bresser Pereira, 30 anos de Real. É para comemorar, né? Sim. Não, é para comemorar porque nós tivemos 14 anos de alta inflação, geralmente estava em torno de 20% ao mês. Quer dizer, chegou um momento, lá no finalzinho do governo Sarney, que chegou a 80% ao mês, aí era hiperinflação. Mas, de um modo geral, não foi hiperinflação, foi uma alta inflação inercial. Inflação inercial quer dizer que era uma inflação indexada, informal, ou formalmente ou informalmente. E desse jeito, então, a inflação não parava, nunca baixava. Ela só aumentava quando havia um choque, então, que acelerava a inflação. Nós escrevemos esse problema num paper que o título já tinha toda a teoria. Ele chamava-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. O que acelerava a inflação eram choques de oferta ou de demanda. O que mantinha a inflação era a inércia inflacionária, né? Era essa indexação informal ou formal. E, quer dizer, o fator sancionador era a moeda, que aumentava para manter a liquidez do sistema. Então, o Plano Real usou essa teoria. E nessa teoria saíram duas propostas. Uma proposta que era a proposta de fazer um congelamento com uma tablita, para neutralizar o fato de que os preços eram aumentados defasadamente. E, portanto, dependendo do dia em que fosse feito o congelamento, uns podiam ganhar muito e alguns outros muito pouco. Podiam perder muito. Então, agora, os 3 planos que foram feitos desse jeito não deram certo. Não porque foram todos no governo Sarney e não deram certo porque o presidente não se sentia com condições de fazer mais ajustamento. No primeiro caso, inclusive, nem o ministro da Fazenda estava interessado em fazer mais ajustamento. Aí foi um desastre. Quer dizer, no meu caso, eu tenho um plano Bresser, foi novamente que o presidente Sarney me disse diretamente que ele não tinha mais condições de fazer mais ajustamentos fiscais. Isso. Então, Bresser, é um prazer, né, tê-lo aqui ao vivo com a gente. Nesse dia em que a gente está lembrando os 30 anos do Plano Real, a gente até falava na abertura aqui que na estabilização da inflação foi realmente uma vitória, foi importante, foi vitorioso, está na história do país isso tudo, né? Claro, isso aí está evidente, são as evidências empíricas, como se diz, né? Agora, teve uma série de problemas também, né? Teve toda a abertura excessiva do país, o senhor mesmo depois foi se tornando um crítico cada vez mais dessa teoria liberal ou neoliberal, muito associada aos economistas que fizeram o Plano Real, né? E isso está vivo até hoje aí. Hoje mesmo, eu não quero, assim, é um salto um pouco grande na história, eu não quero dizer que o Campos Neto seja a mesma coisa do que os economistas do Plano Real. Uma outra categoria, uma outra turma. Mas os juros eram altos também. Os juros também eram altos naquela época, né? Então eu queria trazer, se a gente conseguir dar esse salto, professor, dar esse salto do Plano Real para o Campos Neto, né? Os juros continuam em debate no Brasil. O presidente Lula todo dia falando que os juros têm que cair e o presidente do Banco Central seguindo essa linha de manutenção dos juros nas alturas. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Boa. Então, eu dei uma entrevista um dia desses para a Folha, em que eu disse que a herança maldita do Plano Real mesmo, né, foram os altos juros, que até hoje prevalecem, como você disse. Quer dizer, porque esse plano foi um plano heterodoxo, completamente fora do que está nos livros textos. Né? Mas, quer dizer, e aqueles economistas eram considerados economistas estruturalistas, não é? Ou neoestruturalistas, porque não muito estruturalistas. Tinham uma influência muito grande da ortodoxia, porque tinham feito PhDs nos Estados Unidos, doutorados nos Estados Unidos. Agora, o
quando houve o Plano Real, eles puseram o juro lá na altura. E aí, quando começou o governo Fernando Henrique, né, eles assumiram todos os cargos econômicos, esses ministros, esses economistas, que eram da PUC do Rio de Janeiro, e eles que tinham sido heterodoxos no Plano Real ficaram absolutamente ortodoxos. Agora, teoria econômica neoclássica, ortodoxia liberal. Né? E mantiveram os juros até hoje. Foi caindo um pouco, é claro, né? Mas o Brasil, todos esses anos, teve as taxas de juros mais altas do mundo. Ora, isso é uma violência contra o país. É uma violência contra todos. Porque, quando me perguntam por que a taxa de juros é tão alta, eles me dizem, é por causa da inflação. Mas que inflação o quê? Né? Quer dizer, por que no Brasil você precisa uma taxa de juros tão altas, quanto nos outros países, com taxas de juros muito menores, você combate a inflação? Quer dizer, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos real deve ser 2%, 2,5%. Com isso, eles combatem a inflação. E nós precisamos de uma taxa real de juros de 7%, 6% no mínimo. Não é razoável. Não é. Quer dizer, na verdade, a taxa de juros não baixa por dois motivos. Um motivo é porque eles querem capturar o patrimônio público. Eles quem? Eles são os rentistas, que vivem de juros, aluguéis e dividendos, e os financistas, que administram a riqueza dos rentistas. Eles formam uma coalizão de interesses muito cerrada, que adota como instrumento o neoliberalismo. Né? Quer dizer, ou seja, a abertura dos mercados e a não intervenção do Estado na economia. E com isso, não é, eles capturam bilhões e bilhões de reais todos os anos. Quer dizer, eles capturam exatamente, se eu imaginar que atualmente os juros custam cerca de 7% do PIB, e se eu admitir que isso pode ser dividido por 3, né? Então, vamos dizer, 2,5%, então, digamos 3%. Quer dizer, então, mais 4 e 7% do PIB é capturado pura e simplesmente, não precisava disso. Né? É uma captura do patrimônio público, porque quem deve é o Estado. Agora, a outra coisa é que eles também querem entrar em déficit em conta corrente, porque eles aprendem lá no Norte que é possível crescer com poupança externa. Essa era a tese do Fernando Henrique. E é a tese do lado Norte. Eles querem que a gente tenha déficit em conta corrente para ficar endividado e depender deles e para apreciar a nossa taxa de câmbio e assim impedir a nossa industrialização. Então, eles fazem questão de ter déficit. Enquanto que eles defendem ferozmente equilíbrio nas contas fiscais, a conta fiscal é a conta do Estado. Agora, a conta do país é a conta corrente. Conta corrente quer dizer balança comercial mais serviços. Isso é a conta corrente. Então, eu defendo fortemente, o novo desenvolvimentismo defende fortemente que essa taxa, que a conta corrente deve ser equilibrada também. Eles não querem saber disso. Não querem saber. Então, o juro tem que ser alto para atrair capitais. Então, esse é o segundo motivo. Eles querem atrair capitais para financiar o déficit em conta corrente. Chico. Enfim. Doutor Bresser, eles querem continuar colocando a mão nesses 7% do PIB, né? Então, é uma moleza. É uma moleza. Mas o senhor sempre foi muito bom de previsões, ao ponto de chegar para o Fernando Henrique, lá, assim que anunciaram o Plano Real, o senhor falou para ele que ele seria presidente da República, ali na esteira do Plano Real. O que é que o senhor prevê para o Lula a continuar esse cenário aí de um Banco Central que não abre mão do juro alto, o Lula bate todo dia, o dólar sobe? Como é que o senhor vê o cenário aí antes da saída do Roberto Campos? Não, antes da saída do Roberto Campos, não vai acontecer nada. Quer dizer,
que está havendo é um enfrentamento do mercado financeiro, onde estão os financistas e os rentistas. E eles estão... O que eles querem? Eles querem impedir que a taxa de juros baixe. Eles já conseguiram. Já seguraram a taxa de câmbio nominal em 10,50. Isso já foi uma vitória deles, né? E a segunda coisa que eles querem é que o presidente do Banco Central seja um deles. Sim. Querem que seja alguém que esteja independente deles, né? Então, porque eles dizem que defendem um Banco Central independente, coisa nenhuma. É independente, quer dizer, do presidente da República para ser dependente deles. Total. Agora, mas isso não vai longe, quer dizer, porque o presidente Lula vai continuar firme. Agora, a questão é mais complicada, porque, na verdade, o que importa é, daqui a 2 anos, nós vamos ter eleições presidenciais, né? E o Lula precisa, quer dizer, ele vai nomear o presidente do Banco Central. É bem provável que esse presidente procure baixar os juros razoavelmente bem mais do que está hoje em termos reais. Quer dizer, e se isso não der mais inflação e ele, digamos, quebrar, né, a coalizão financeiro-rentista, vai ser um sucesso e ele vai ser reeleito. Senão ele vai ter dificuldade, né? Então, a parte econômica aí é um jogo importante. Muito bom. Ele tem que... Olha, o professor Bresser Pereira está lançando um livro, como eu já comentei, chamado Desenvolvimentismo, introduzindo uma nova teoria econômica e economia política. Professor, conta um pouquinho mais sobre o seu novo livro, de onde surgiu a ideia. Se puder adiantar alguma coisinha aqui, a nossa audiência vai adorar. Posso só dar posso dar uma informação a mais, professor? Tem uma promoção aí para a comunidade ICL, quem estiver assistindo agora, tem 30% de desconto na compra do livro do Bresser Pereira pelo site, olha, editoracorrente.com.br, que é a editora que está lançando o livro, e selecionar o livro, na hora de preencher, você coloca o cupom de desconto, Bresser no ICL 30. Bresser no ICL 30 e você compra o livro lá no site da editora Contra a Corrente, que é um livro que traça esse perfil e essa proposta do novo desenvolvimentismo. Vamos deixar, né, professor Bresser, falar um pouquinho sobre o livro, por favor. Então, esse livro resume toda uma teoria que eu comecei a desenvolver por volta de 2001. Na verdade, a coisa começou a pegar mais fogo em 2006. Quando eu consegui fazer o primeiro paper assim, mais sistemático sobre o novo desenvolvimentismo. Quer dizer, eu sou um desenvolvimentista clássico, ou seja, eu sou discípulo de Celso Furtado e Inácio Rangel, que eram desenvolvimentistas clássicos, né? Agora, quando chegou lá por volta de... Quando eu saí do governo Fernando Henrique, eu saí muito decepcionado com o péssimo desempenho econômico do governo, não do desempenho social ou de direitos humanos, que foi bom. Mas no plano econômico foi péssimo, porque ele adotou um neoliberalismo rasteiro, completo. Agora, e eu vi que o Brasil, né, nós estávamos em 2000, 2001, que o Brasil estava semi-estagnado há 20 anos. E eu vi que eu não estava vendo chance. Claro que o sistema, a mesma política neoclássica, neoliberal, não funcionaria. Mas mesmo o desenvolvimentismo clássico, também não respondia a todas as questões, especialmente porque não tinha uma macroeconomia do desenvolvimento. Eles tinham muito mais uma microeconomia, mostrando que a industrialização era necessária para o desenvolvimento econômico. E mostrando que o centro, ou seja, o imperialismo, né, procurava impedir que isso acontecesse, que os países se industrializassem. Estava perfeitamente certo, mas não era suficiente. Não havia políticas mais específicas para promover o desenvolvimento, a não ser política industrial. Então, foi aí que eu consegui ir montando, e depois de algum tempo, com a participação de muitos outros economistas, né, e publiquei muitos papers, até que, a questão de 2, 3 anos atrás, eu recebi de uma grande editora inglesa
o convite para escrever um livro sobre o novo desenvolvimentismo. Eu não conhecia a editora, eu conhecia de nome a editora, mas não conhecia ninguém lá. Quer dizer, como é que eles souberam do novo desenvolvimentismo, eu não sei, mas é verdade que tinha muito paper por aí sobre esse assunto. E já tinha um livro publicado também. Então, eu aceitei. E pensei que ia ser rápido, durou 2 anos, mas o livro foi publicado na Inglaterra agora em janeiro deste ano, exatamente com esse título. E agora foi traduzido rapidamente para o português e eu fiz umas melhorias, né? O livro está um pouco melhor que a edição inglesa. Bom, muito bom. Nossa língua, né? Nossa língua também, isso é muito melhor. Uhum. E então está agora disponível para os leitores. Quer dizer, é um livro de economista, então não é assim, um livro de ampla circulação, mas não precisa ser economista especialmente para entender do livro. Basta ser uma pessoa interessada e leia com atenção, que não tem problema nenhum. Quando complicam demais a economia, que é quando eles matematizam toda a economia, isso é a teoria econômica neoclássica. Né? Quer dizer, e isso é, a meu ver, enganação. Venha com economês, que a gente não entende nada. Deixa eu reforçar a promoção, então. Quem estiver assistindo agora, o ICL, tem 30% de desconto na compra do livro do professor Bresser Pereira pelo site. É só clicar no editoracontracorrente.com.br e selecionar o livro. Escolha o livro, é hora de preencher o formulário e vai para o pagamento. E aí tem aquele cantinho, né? Aquele campo de preencher o cupom. E aí é só digitar o código Bresser no ICL 30. Repetindo, Bresser no ICL 30. Por que 30? Porque tem 30% de desconto. Tá bom para você? 30 anos do Plano Real, mas não é isso. Muito bom. Viva Celso Furtado e viva o professor Bresser Pereira. Ótimo continuador aí dessa questão do desenvolvimentismo brasileiro, Roberta. Então vamos correr no site que tem 30% de desconto. E professor Bresser Pereira, parabéns pelo livro e obrigada aí por dividir seu conhecimento com a gente e comemorar com a gente também os 30 anos. O que, professor? Como? E ontem eu fiz 90 anos. Parabéns! Vamos dar os parabéns aqui. Mas 90 anos, que bacana. Falaram pra gente que era 89, então agora atualizamos. O roteiro tá 89, viu, professor? Vamos 90 agora. Pronto, parabéns. Obrigado. Da saúde. Bom lançamento do livro. É agora no dia 6 de julho em São Paulo. Obrigado. Valeu, obrigado. Estarei lá no sábado. Tchau. Um abração. Um abraço. Meninos, eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo, em média, vocês passam em frente ao smartphone, em frente ao computador? Vai lá. Mais do que eu deveria. deveria. Muito, olha, eu tento me livrar. A sorte é que minha filha vem lá e dá um chute no celular, mas sou viciado e assumo. Mas quero me livrar. Muito Só bom. por hoje. Eu vou te dar uma dica, então. E você, Rodrigo? Eu também estou até com uma campanha em casa para pelo menos 8, 9 horas da noite a gente guardar o celular para ninguém levar o celular para o quarto. Isso é a melhor coisa. Isso é bom. Sabe, colocar para carregar fora do quarto. Senão você fica até dentro do quarto, aquela última leitura, deitado já no celular. Tem que ser com um livro, né? Ou pelo menos. Aí você deixa de ler o livro para ficar na telinha, né? Ou deixa de namorar, ou deixa de ficar com seu filho, enfim. Exatamente. E olha, uma pesquisa de 2023 revelou que os brasileiros passam, em média, 56% do dia em frente às telas, o que dá mais ou menos 9 horas por dia. É muito tempo em frente à tela. E grande parte desse tempo é ocupado pelas redes sociais e especialistas já alertam os prejuízos à saúde mental e física. E tem outros problemas aí envolvidos que a gente já sabe, né? A ansiedade de saber a notícia, a última notícia, de checar, de compartilhar fake news. Tudo isso acontece na tela do celular. Sim. Por isso, o ICL está promovendo mais uma aula para a nossa comunidade. Se chama O Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Vai ser no domingo, dia 7 de julho, às 8 horas da noite, já um horário tradicional dos nossos encontros aqui. Uma aula gratuita com Adam Alter, o maior especialista do mundo na relação tecnologia e humanos. A moderação é de Eduardo Moreira. E para participar desse encontro, você precisa se inscrever em icln2.com.br. É grátis, mas você precisa se inscrever no icln2.com.br.
Não vamos perder essa aula, né? Porque vai ser boa para todo mundo. Vai ser ótimo. Por favor, tema importantíssimo. Família inteira vendo. Tá certo. Fechou por hoje, Chico? Obrigada, boa noite para você. Obrigado, Roberto. Obrigada para você. Deixa eu agradecer também a nossa audiência do canal Com Brasil. Lembrando que amanhã toda a nossa programação do ICL Notícias, desde o Desperta até o N2, também será transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Opa, olha que bacana. Chegaremos lá. Sejam TV todos no Rio Grande do Sul. muito bem-vindos. Bem-vindos, é. Tudo isso pelo canal 24.1 em Porto Alegre e canal 45 em Sobradinho. Agora você fica com Espiritualidade na Ação, com Frei Davi, Kate Lima e Carla Carvalho. Mas antes, tem um recadinho do Eduardo Moreira e eu também preciso agradecer a quem? A Pop TV. Um beijo para todo mundo, boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã. Existe uma pandemia gigante e silenciosa tomando conta do mundo. Uma pandemia que tem roubado anos de vida das pessoas e que tem trazido desequilíbrio para a cabeça das pessoas. Nunca tomaram tanto remédio, se sentiram tão deprimidas, se sentiram tão angustiadas. E essa pandemia é uma pandemia digital. É um apocalipse tecnológico. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, um domingo às 8 horas da noite, sobre esses assuntos, trazendo também caminhos para a gente conseguir se proteger de tudo isso. Uma aula para assistir com seus filhos, com a família inteira. Uma aula para não perder de jeito nenhum. Uma aula gratuita que só o ICL poderia trazer para você.